Olá, um excelente sábado para vocês sintonizados aqui na tela da Band Triângulo, mais um Donos da Bola, e essa é uma edição mais do que especial. No último dia 1º de abril, nós comemoramos 36 anos da conquista da Taça de Prata pelo Uberlândia Esporte Clube. Nós vamos trazer detalhes, imagens, informações sobre essa campanha histórica do time do Uberlândia Esporte, que até hoje fica na memória de muitas pessoas. Então hoje é um programa que hoje eu vou falar o mínimo possível, porque vocês já estão vendo aí que nós estamos com duas peças raríssimas do esporte de Uberlândia, do esporte da região. O nosso querido Ronei Bentes, que está sempre aqui com a gente. Tudo bom, senhor Ronei? Como é que está? Tudo bem, prazer mais uma vez estar aqui. Bom dia a todos, não é? Você veio de vermelho para falar do Uberlândia Esporte? Mas é para poder não dar aquele contraponto, né? É verdade, é verdade. E nós estamos aqui também com o maior goleiro da história do Uberlândia. Bom, o Amarildo Maciel falou ali na redação para mim assim, o Mão Furada tá aí, o Mão Furada tá aí. É verdade isso, Moacir? Muito prazer ter você aqui no nosso estúdio para falar sobre essa conquista. O prazer é nosso, muito bom dia aos telespectadores. Na verdade, isso é um carinho especial que alguns torcedores têm, né? E deixa a gente bem à vontade na hora de a gente conversar ou lembrar dos tempos passados, né? Inclusive com algumas falhas, né? Porque a gente não é perfeito, mas isso faz parte. Faz parte, com certeza. E a gente vai contar muita história nessa meia hora que você sempre nos acompanha aos sábados às 11h30 da manhã, trazendo sempre informações, vídeos históricos. E a gente já vai começar falando então sobre essa campanha da Taça de Prata de 1984. A gente vai colocar na tela para vocês, porque não começou só, o pessoal só lembra do jogo do Remo. Isso. Só teve o jogo do Remo no Parque do Sabiá? Não, começou muito antes. Na verdade, começou cerca de um mês e meio antes a campanha do Uberlândia Esporte, que foi no torneio seletivo do Campeonato Mineiro, né, Moacir? A gente tem até aí na tela a tabela dos jogos que o Uberlândia fez no torneio seletivo, porque foi campeão mineiro do interior, naquele campeonato mineiro, e acabou indo para o grupo B jogar com o Nacional de Uberaba, Guarani de Divinópolis e o próprio Uberaba. Foi uma campanha histórica, um empate, uma derrota e o resto tudo foram vitórias. E aí teve a derrota no jogo final no Parque do Sabiá para o América Mineiro. Você se lembra desse torneio seletivo, que foi o começo daquela trajetória vitoriosa de vocês? Não haveria como não lembrar, né? Porque tem uma particularidade aí que o Uberaba ia participar, então nós fomos participar também. Aí faltando acho que 2 semanas para o início, o Uberaba desistiu e nós desistimos também. E aí teve um problema com os presidentes, o Paladini estava muito preocupado com isso tudo, né? Porque era pouco agitado, né, o Paladini, né? Tranquilíssimo. E aí o Uberaba resolveu, se eu não me engano era o Valtinho, o presidente, eu não me lembro. Foi a vez que eu mais aproximei do Uberaba Esporte, porque a gente conversava também a gente queria o jogo, lógico, e acabamos indo todo mundo pro choque, né? E, lógico, nós fomos beneficiados com a corrente que nós fizemos entre os jogadores e fomos levando isso até o final, mas foi ótimo. Você lembra, Ronei? Lembro que, conforme disse o Moacir, o Uberlândia até entrou meio desacreditado, né? Até porque não tinha certeza se ia participar. Agora, eu estou vendo ali, foram feitos 2 torneios seletivos, né? Um aqui na região e outro na região de Belo Horizonte. Porque depois tinha o grupo A e tinha o grupo B. Porque aí o Uberlândia ganhou aqui o regional e foi jogar contra o América, sendo que aí os dois já estavam classificados para a fase seguinte da Os dois já estavam aí na Taça de Prata, né? A taça, exatamente. A chamada segunda divisão naquela época, né? Aí o Uberlândia acabou perdendo a decisão, só que aí isso não significou absolutamente nada, porque o América foi e caiu logo na primeira fase da Taça Brasil. Vamos passar para a próxima etapa, porque aí já começam as fases da Taça de Prata. Primeiro jogo, né, Ronei, a gente estava até comentando fora do ar, foi um jogo contra o Extinto Nacional de Itumbiara. O Uberlândia ganhou bem aqui no Parque, depois lá em Itumbiara acabou perdendo, foi a única derrota na Taça de Prata do Uberlândia. E lá foi uma guerra, uma pressão enorme, e eu me lembro que a torcida nessa etapa já estava bastante motivada e teve uma verdadeira caravana daqui para Itumbiara no dia desse jogo aí. Muita gente foi a Itumbiara e o movimento foi muito grande na BR aí nessa época. Mais uma fase regional passada. E eu queria falar com o Moacir sobre esse duelo com o então campeão
o então campeão de 78 do Campeonato Brasileiro, que era o Guarani. Primeiro jogo aqui em Uberlândia, Moacir, no Parque do Sabiá, 0-0, um jogo dificílimo. E aí lá no Brinco de Ouro da Princesa, o Verdão arrancou a vitória de 1-0 para passar para a próxima fase. Você lembra desse duelo com o Guarani? Foi um jogo bastante movimentado. O jogo daqui, nós fomos lá praticamente derrotados. Eu não sei se foi a esperteza, né, do 109, que como supervisor é fantástico, mas como treinador, acho que ele usou um pouquinho a psicologia, né, e nos fez uma preleição dizendo que nós já tínhamos perdido, né, é o último jogo do torneio e tal, porque nós vamos jogar com o Guarani, aí nós batemos o pé e falamos, não, nós vamos lá para dentro para ganhar e tal, e graças a Deus conseguimos uma brilhante vitória. E depois de passar do duelo contra o Guarani, vocês voltaram para Itumbiara, mais 2 duelos em Itumbiara, que o Uberlândia ganhou o primeiro jogo por 2-1 e depois empatou contra o próprio Itumbiara por 1-1. E eu queria que você falasse, você também, Rony, você teve no jogo em João Pessoa contra o Botafogo? Sim. 4-0 do Uberlândia? 4-0, e não deixa também de ser uma grande surpresa, porque o Uberlândia chegou lá como um franco atirador, não é? E fez uma grande partida, uma belíssima uma atuação. Eu me lembro, inclusive, que depois do jogo, enquanto a gente arrumava ali o equipamento e tal, saindo do estádio, eu encontrei com um torcedor. Ele estava impressionado com o time do Uberlândia, principalmente com o Luizinho. Se não me engano, o Luizinho fez 1 ou 2 gols naquele jogo. E o torcedor me falou, rapaz, que lateral é esse? Parece Perivaldo. Perivaldo jogava no Botafogo, né? A semelhança é bastante. E depois, né, desse jogo que nós estávamos falando lá em João Pessoa, o Uberlândia veio, ganhou de novo, meteu um 2-0 para selar a classificação. E do outro lado da chave, nós tínhamos um time que não era nada fácil, que era o Remo, que passou pelo Inter de Santa Maria nas semifinais, veio também numa grande campanha. E aí vem um jogo antológico no Parque do Sabiá. Ô, Bornei, você estava no jogo do Parque, não estava? Sim, estava. O Borderô fala 16 mil torcedores, tinha só isso no Parque do Sabiá? Não, tinha bem mais, muito mais, não é? Lá devia ter. 16 é porque eles tiram. Tinha um tal de Purfo. Por fora. Eu já falei aqui que naquela época a federação dividia por 3 a renda, né? O visitante, o mandante e mais a federação. E aí sempre tinha aquele jeitinho para poder o clube ver se sobrava com alguma coisa, né? Bom, mas tinha seguramente mais de 35 mil pessoas. Com certeza, com certeza. E o autor desse gol, infelizmente já não está mais entre nós, mas... Vivinho, conta pra gente como é que foi o gol aos 46 do segundo tempo, que acabou sendo fundamental no título do Uberlândia Sport. Roda aí. Naquele lance nós estávamos todos esgotados. Eu já estava com a meia arriada, né? Já tinha arriado a meia que estava me dando cãibra, 46 do segundo tempo. Houve um lance na nossa intermediária, né? Eu não sei se foi o Batata que bateu para o Chiquinho, a lateral, se foi o Luizinho que bateu, que foi pelo lado direito do nosso ataque. E foi interessante porque eu fiquei olhando o que estava acontecendo no lance e caminhando em direção à área, né? Mas eu não imaginava que o Chiquinho iria lançar a bola lá da intermediária, né, para a área, não pensei isso. Só que eu estava de uma posição para bater com a perna esquerda, né? Porque eu estava do lado esquerdo da entrada da área do Remo. E eu não tinha condições, porque a bola estava vindo do lado direito. Aí o que eu fiz? Eu saltei para pegar uma posição, saltei e peguei com o pé direito de primeira. Eu não vou dizer para você, não, eu acreditei. Foi um lance, assim, acima de qualquer qualidade, né? Também de pura percepção, porque naquela altura do jogo, você perceber que uma bola está caindo para você ali, e sem nenhum zagueiro te marcando, eu não sei nem se tinha zagueiro me marcando, quando eu bati, a bola bateu na rede e caiu fora do gol. Aí eu só ouvi a torcida que já estava fora do estádio, voltando, pulando, gritando, e eu queria vibrar, porque naquele gol eu tinha perdido o pênalti, eu queria vibrar com a torcida, e os jogadores do Uberlândia me arrastaram do vestiário, simplesmente me tiraram do campo e me arrastaram do vestiário. Eu senti aquela pirâmide em cima de mim, e quando eu acordei eu já estava dentro do vestiário. Que isso? E foi uma emoção muito forte, muito grande, e uma marca muito profunda de um futebol tão... emocionante que o Uberlândia praticou naquela época. Eu me lembro que em Minas Gerais toda era Uberlândia, né? Você lembra desse gol? Lembro. Eu já estava... Onde você estava aí no estádio? Eu estava ali do lado direito, né?
exatamente atrás do gol do exatamente. Já estava me preparando porque naquela época você entrava no campo para fazer entrevista. Eu era repórter de campo, né? E conforme disse o Vivinho na explicação, pela lógica, ele teria que bater de pé esquerdo, né? Mas ele bateu com o pé direito. Então, sem pulo, né? Sem pulo de pé direito. Isso aí talvez surpreendeu o goleiro e realmente foi um gol maravilhoso e histórico. Eu tenho a impressão que se ele chuta com a esquerda, ela iria lá na arquibancada. Exatamente. É pra fora. Nós vamos fazer uma rápida pausa no Donos da Bola, porque o papo tá muito bom, já estão gritando, já estourou. Calma, gente, tem mais assunto nos Donos da Bola e a gente volta daqui a pouquinho com mais Moacir, com mais Rony Bentes e mais Uberlândia Esporte, 36 anos dessa conquista histórica. Voltamos já na tela da Band. De volta com Donos da Bola na tela da sua Band Triângulo. O Rony já tá doido aqui para falar, então vamos falar então, Moacir, aproveitar, vamos no gancho do Rony. Vamos falar um pouco sobre esse jogo então do Parque do Sabiá. Queria que vocês trouxessem as impressões de vocês, você vendo do lado de fora e você vendo de trás, como que estava toda a pressão. Detalhe é o seguinte, esse jogo monopolizou a imprensa de Minas Gerais inteira, porque Cruzeiro e Atlético, me parece que já tinha um outro campeonato, já tinham saído fora do campeonato que eles estavam disputando, que era a primeira divisão, não é? Eles mudaram para Uberlândia. Exatamente. Eles vieram para cá porque Uberlândia era mineiro. Isso. Era o único representante. Então Cruzeiro e Atlético já estavam fora, o América já estava fora. O único representante de Minas Gerais em termos de competição nacional naquele momento era Uberlândia. Então toda a imprensa, rádio, TV, jornal, estava todo mundo envolvido fazendo a cobertura desse jogo aí. Então realmente foi criada uma expectativa muito grande e Uberlândia conseguiu esse grande resultado aí. Moacir falou de pressão no Parque do Sabiá, é nosso, e aquela pressão de sair, o gol no finalzinho, mas aí a gente vai para 4 dias depois pro duelo em Belém, que eu acho que aquilo foi muito mais pressão do que qualquer coisa que vocês estavam esperando, né? Ali foi uma verdadeira guerra, não foi? Né? Eu nunca passei por isso e se Deus quiser não quero passar mais nunca, porque foi um sufoco, uma batalha. Na hora que chegou no Mangueirão, fizeram um corredor polonês. Com um pau de bandeira, com tudo, um pouco mais largo do que o ônibus, e a gente tinha que passar no meio, e o pau comeu. Aí foi mais ou menos assim uns 60, 80 metros que nós tínhamos que passar nesse corredor. Tinha mais ou menos umas 4, 5 mil pessoas dos dois lados, né? Juntando assim. Foi horrível, horrível. Inclusive, ao fim do jogo, nós tivemos uma coisa que ficou marcada muito na história, que foi a morte do torcedor em campo. Inclusive, 2 companheiros seus, Moacir, acabaram presos lá, o Batata e o Luizinho. E a gente traz agora um pouco do que aconteceu, por que essa confusão acabou sendo tão grande, que envolveu até governador de Minas Gerais, políticos influentes demais. A gente roda para vocês agora no Donos da Bola. A confusão começou quando o árbitro carioca Wilson Carlos dos Santos encerrou o jogo aos 46 do segundo tempo. Até aí, tudo normal. O problema é que o placar do estádio Mangueirão parou a contagem nos 42 minutos. Isso gerou uma briga generalizada. O árbitro assustado se justificou. Aquele relógio lá... O relógio está aqui, meu amigo. Tá tudo bem, meu amigo, não há problema nenhum. O diretor do Clube do Remo veio aqui, confirmou o horário comigo, tá tudo bem. Só que a explicação não foi aceita pela diretoria remista. Nós fomos prejudicados já lá porque ultrapassaram o tempo, e aqui você come o tempo. Não tem paciência, não dá. O então campeão da Taça de Prata decidiu não dar a volta olímpica, mas por decisão do então presidente Pietro Carlo Palladini, o elenco do Uberlândia comemorou com a taça, o que despertou a fúria dos paraenses, que partiram para cima dos jogadores do Verde. A situação ficou ainda mais grave quando um torcedor, Emanuel Joaquim da Silva, sofreu um aneurisma cerebral e morreu na hora. Por conta da confusão, 2 jogadores, Batata e Luizinho, foram acusados de agredir o taxista a socos e pontapés até a morte. Mais de 100 torcedores e jogadores ficaram feridos, e o elenco do Verdão ficou detido até o fim da noite, quando enfim voltou para casa. Batata e Luizinho, porém, seguiram presos em Belém até que uma autópsia detalhada do torcedor fosse feita por um médico legista. No fim da segunda-feira, dia 2, a juíza Maria Isabel Benoni liberou os jogadores. Decidi relaxar esta prisão após uma análise detalhada do laudo de exame necroscópico que atestou como causa mortes hemorragia intracraniana por ruptura de aneurisma de uma artéria cerebral esquerda após violenta emoção.
Batata e Luizinho estavam acompanhados de Pietro Carlo Palladini e de 2 advogados. Eles retornaram de madrugada em um voo para Belo Horizonte. De lá, pegaram um jatinho do Grupo ABC, principal patrocinador do Uberlândia até então, para se juntarem ao elenco e celebrar, já pensando na estreia da Copa Brasil no domingo, dia 8, contra o Vasco no Parque do Sabiá. Nós sofremos lá, ninguém sofreu. O sofrimento é muito grande. Nós temos que agradecer a eles todos, aos prefeitos, aqueles que trabalharam por nós, aquele que fez de tudo por nós, para que de lá nós pudéssemos ter saído. O pessoal tentou envolver a gente num negócio muito estranho, mas a justiça, mais uma vez, houve o bom senso, a doutora liberou a gente e nós estamos muito tranquilos. Você teria condições de jogar domingo? Se Deus quiser, é bom a gente jogar para a gente mostrar para essas outras pessoas que, apesar de estarmos abatidos psicologicamente, nós vamos entrar em campo para mostrar o nosso valor. O que aconteceu? Pararam o cronômetro? Na verdade, nós fomos informados pelo nosso banco que o cronômetro do placar eletrônico estava parado. Então, nós avisamos o juiz, né? O Zecão avisou o juiz, falou, olha, está parado lá, não vale aquele lá não, é o do senhor, só toma cuidado, porque nós já estávamos esgotados, foi uma pressão muito grande e ainda tinha mais a pressão psicológica. E o juizão pôs o dedo no cronômetro, levantou o braço e apitou os 3, 4 minutos finais do cronômetro dele. E isso fez com que criasse essa confusão, mas já estava preparado, porque eles puseram as tábuas no fosso para o torcedor entrar, já estava tudo mais ou menos preparado para esse clima mesmo. O juiz foi muito corajoso, ele enfrentou a pressão, enfrentou os dirigentes, a imprensa de lá, e realmente viu, na entrevista ele deixou bem claro que o valia o cronômetro dele, era, se não me engano, o melhor árbitro da época do futebol brasileiro. O primeiro jogo foi o Dulcídio, que apitou. Que era muito bom também. O segundo jogo foi o Wilson Carlos. O Wilson né? Carlos, um grande juiz, e se não fosse um juiz desse nível aí, a situação teria sido outra talvez. 4 horas da manhã, acordou todo mundo urgente para fugir de Belém. O Zecão falava que não sabe que não sabia, né? Como é que vocês tinham saído de Belém. Então né? nós fomos acordados, 4 horas da manhã, fomos para o aeroporto e viemos num voo noturno de carreira, né? Mas foi uma determinação de um general do Exército, sei lá como é que é o negócio, que estava lá em Belém e falou, olha, fica mais fácil cuidar de 2 do que de vocês todos. Nós viemos embora. Olha que loucura. Gente, tá sendo uma aula, já adianto para vocês que esse programa que vocês estão acompanhando na TV, ele tá indo numa versão compacta, no Facebook da Band Triângulo e no YouTube do Donos da Bola Triângulo, vocês acompanham esse programa na versão completa. Nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente fala da chegada, enfim, com Uberlândia lotada, Avenida Floriano Peixoto, Avenida Afonso Pena lotadas, o Juca Ribeiro, gente de pendurada por lá. E rapidinho a gente vai para o intervalo, já tem mais histórias e também a campanha na Copa Brasil, onde enfrentou o vice-campeão daquele ano. Voltamos já. De volta com os donos da bola na tela da sua Band Triângulo, num programa mais do que especial, falando sobre a conquista do Uberlândia Sport em 1984, a conquista da Taça de Prata. Eu vou até pedir para o Michel puxar para a gente ali umas imagens da chegada do Uberlândia, depois, enfim, de todo o drama e tal. Aí nós temos imagens, isso aí é na entrada de Uberlândia. Mas desde Catalão já tinha gente acompanhando vocês, né, Moacir? A delegação desembarcou em Brasília, né? Desceu em Brasília e vieram de ônibus? Viemos de Urutu. Urutu é o ônibus do Uberlândia, né? Carinhosamente. E vários torcedores foram até Catalão para receber os jogadores do Uberlândia. Como que foi essa chegada, hein, Moacir? Enfim, com a taça, fugido de Belém? O tempo todo eu fiquei com a taça, segurando a taça, isso para mim é um orgulho muito grande. Mas nós fizemos... viemos no avião, né, já preparando, mas foi mais surpresa ainda quando nós chegamos aqui em Uberlândia, né, porque a cidade parou, fechou tudo e só ficou comemorando da hora que nós chegamos, se eu não me engano foi por volta de meio-dia, 2 horas da tarde, eu não sei, e o negócio estendeu. Foi feriado na cidade. Realmente é muito emocionante e partiu daí, né? Odilon Lara, pai do nosso Luiz Lara.
Pai do Luiz Humberto Lara. Exatamente. Era o supervisor do Uberlândia na época. Bom, a gente ainda acompanhando um pouco sobre esse timaço de 1984 do Uberlândia Esporte, tem um cara que todo mundo gosta dele, todo mundo conhece e que o Érico Gabriel foi atrás dele no nosso Depois das Chuteiras. Roda aí o nosso querido Érico Gabriel com um dos personagens importantes, sim, daquele título de 84. Bom dia para vocês aí do estúdio. Hoje vamos falar de mais um campeão de 84, Mauro Eli Silva, um Maurinho, meio de campo, que começou no Uberlândia Esporte em 77, ainda na base. Ele fez parte desse time campeão e também disputou o Campeonato Brasileiro da Série A pelo Uberlândia. Jogou em vários times e encerrou a carreira no Verdão da Mogiana em 91. E sobre o que ele faz depois das chuteiras, eu vou dar uma dica. Ele foi meu treinador em 2000, no CFZ, no Centro de Futebol Zico. Agora, fala aí, Maurinho, o que você está fazendo hoje? Sou de Uberlândia, comecei minha carreira aqui no Uberlândia Esporte, né? Aos 17 anos. Tive a oportunidade de estar vestindo a camisa do Uberlândia. Aos 17 anos também fui convocado para a Seleção Mineira. Participei do Campeonato Brasileiro de Seleções pela seleção. Fui vice-campeão. Chegamos na final contra a Seleção Carioca, né? E logicamente que hoje já parei, exerço a profissão de educador esportivo pela prefeitura, FUTEL. Já há bastante tempo. Parei de jogar em 91. Tive a oportunidade de estar jogando em várias equipes, São Paulo, Minas Gerais, e encerrei minha carreira em 91 pelo Uberlândia. Fui campeão brasileiro em 84 pelo Uberlândia e fui vice-campeão mineiro em 85 também pelo Uberlândia. Que falar do Maurinho, Moacir? Cara, esse é uma figura, né? É impressionante, o Maurinho está no coração de todos nós, porque ele era um ator especial, né? Não só jogava muito bem, como nos trazia também muitas brincadeiras, muita descontração dentro do grupo, e isso faz parte, né? Fez parte, principalmente com o grupo homogêneo que nós tínhamos, e ele era o ator disso tudo, né? Ele que contagiava, né, com as histórias, com as brincadeiras, e na hora da seriedade ele também estava presente. Isso é fantástico. Bom, nessa reta final de Donos da Bola, a gente fala agora um pouquinho sobre a campanha do Uberlândia na Copa Brasil, que era a primeira divisão. Porque como é que funcionava? É bom a gente explicar, né, Ronei? Que tinha uma primeira etapa, com as duas primeiras fases, eram com times da primeira divisão, e aí o campeão da Taça Brasil entrava na terceira fase em um dos grupos, né? E vocês acabaram entrando, Moacir, justo no grupo do vice-campeão daquele ano e no grupo do campeão também do ano seguinte, porque tinha o Curitiba, tinha o Vasco e tinha o Fortaleza. Na tela para vocês os resultados, os jogos do Uberlândia que aconteceram entre 8 e 25 de abril. Foi muito rápido, né, essa disputa da Copa Brasil. Empate com o Vasco, vitória contra o Fortaleza, derrota contra o Curitiba, Fortaleza venceu lá em Fortaleza, empate contra o Curitiba e uma derrota doída. E a gente põe aí na tela para vocês agora um pouco dos lances de Vasco 1, Uberlândia 0, que hoje, inclusive, nesse sábado, dia 25 de abril, completam-se 36 anos desse jogo. Como é que foi? Foi tudo muito rápido, né? Já sai da seletiva, vai para a Taça de Prata, já entra na Copa Brasil. A gente até gostava disso, porque o jogador de futebol não gosta de treinar. Então, a gente matava mais os treinos e dava condicionamento para nós, né? A gente entrava dentro de campo, já chegava aqui e já tinha que preparar para o jogo seguinte. Isso era ótimo para nós. Porém, a disparidade ou diferença técnica de jogador para a nossa equipe era um pouco elevada. E outra, o nosso desgaste foi muito maior do que a primeira divisão, que deixava o jogo lento, mais tranquilo. O nosso jogo era mais pegado, tinha que se dispor mais para conseguir os resultados. Então, eu acho que isso fez a diferença. Você acompanhou de perto essa campanha? Acompanhei duas curiosidades. Esse jogo aí foi lá em São Januário, né?
Gol do Roberto Dinamite, no finalzinho um pecado. O Uberlândia fez uma grande partida, não merecia perder, mas no finalzinho... Se tivesse empatado, classificava. Classificava. No finalzinho o Roberto Dinamite fez o gol da vitória. E aqui no Parque do Sabiá, foi o maior público da história dos jogos do Uberlândia Esporte. 55 mil torcedores no jogo Uberlândia e Vasco da Gama, 0-0. O goleiro do Vasco da Gama, Roberto Costa, foi eleito o goleiro da rodada. Foi eleito o melhor goleiro daquele domingo, porque fez defesas fantásticas e garantiu o empate de 0-0. Muito bem, então vamos encerrar esse Donos da Bola aqui, porque a direção já me gritou. Mas só assim, não foi? Muito rápido. Foi muito rápido. Eu vou encerrar esse programa porque, olha, tem muita história ainda pra gente contar, mas eu acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho da essência do que foi importante para vocês, como cronistas daquela época, como jogadores daquela época. E eu só tenho a te agradecer, Moacir. Te agradeço demais a presença e lembrar daquele time como Moacir, Luizinho, Batista, Zecão, Batata, Chiquinho, Carlos Roberto, Maurinho, Geraldo Toro, Vivinho, Zé Carlos. Foi uma honra ter você aqui como representante. Também, né, e o Eduardo também. Eduardo e Maurinho revezavam, né? Obrigado, Moacir. Eu que agradeço, de paixão mesmo, porque a gente é gostoso falar da gente, principalmente de vitórias, né? Então eu fico maravilhado pela oportunidade e estamos à disposição a todo momento, porque o Uberlândia está no nosso coração. Então, Ronei, até semana que vem. Até semana que vem. Moacir, parabéns mais uma vez. Obrigado pela sua presença aqui. Tenho certeza que muita gente em casa se emocionou ao rever essas imagens aí. Realmente foi muito interessante. Muito obrigado. Um bom sábado a todos. Valeu. E olha, eu encerro com essa dica aqui de livro. Eu já trouxe aqui o livro do Odival Ferreira, do Uberlândia Esporte Clube. Eu também dou essa sugestão aqui. 1984, a maior conquista do futebol de Uberlândia, do Lucas Papel e do Rafael Oliveira Venâncio, que o Lucas Papel é um parceiraço e eu posso dizer que hoje foi uma das maiores honras profissionais da minha vida ter um bate-papo entre vocês aqui contando trazendo um fato tão importante para a história de Uberlândia. E você aí, lembre-se, versão completa desse programa no Facebook da Band Triângulo e no YouTube dos Donos da Bola Triângulo. Um abraço para todos vocês e sábado que vem, 11h30, estamos de volta na tela da sua Band Triângulo. Fique bem, até mais.